Bom, pessoal, nós vamos avançar um pouco mais aí no conteúdo de programação para centro de usinagem, tá? Operações de fresamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ciclo de alojamento, tá? Então, primeiro, o que é alojamento, né? É uma cavidade numa peça. Então, eu já vou aqui no exemplo. Então, alojamento é quando se faz uma cavidade numa superfície plana. Isso, do ponto de vista mecânico, tem algumas aplicações. Por exemplo, um encaixe macho-fêmea, né? No caso, o alojamento seria uma peça fêmea e uma peça macho teria que ser um ressalto para poder fazer um encaixe. Esse alojamento ele pode ser útil para poder armazenar, por exemplo, óleo ou algum outro produto, né? Então pode ser feito também essa operação, tá? Que nem aqui, por exemplo, ó, né? Isso é um ciclo de alojamento. Então é uma cavidade. Essa cavidade ela pode ser passante ou não. Nesse exemplo, né? Tem aqui as duas aplicações. Esse primeiro ele não é passante, então realmente ele forma um bolsão na peça, tá? Isso também é conhecido como bolsão. E nesse caso aqui ele fura a peça, né? Ele atravessa toda a espessura do material, tá? Então isso vai depender da aplicação. E uma outra aplicação é estético, tá? Então isso aqui pode ser feito puramente por questões estéticas, né? Então esses alojamentos. E uma outra utilidade ainda de se usinar um bolsão na peça é para remoção de peso, tá? Então para deixar um componente um pouco mais leve pode ser feito essa operação, tá? Então isso é um alojamento que nós vamos conversar na aula de hoje. Esse alojamento ele pode ser com duas geometrias, tá? Então aqui esse primeiro ciclo é o Pocket 1, é o ciclo que é responsável por fresar o alojamento retangular ou quadrado, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui ele tem um perfil retangular, ó, tá? Então o ciclo que nós vamos usar para fazer esse tipo de operação é o Pocket 1. Ele permite a operação de desbaste e de acabamento nas laterais, tá? Então aqui se a gente olhar a lateral do alojamento é isso aqui, ó, e aqui, né? Então ele permite primeiro fazer o desbaste de todo esse material e depois fazer a operação de acabamento, tá? Esse alojamento ele pode ser paralelo a um dos eixos, né? Por exemplo, ao eixo X aqui, nesse caso o ângulo de inclinação é 0, ou pode ter uma determinada inclinação, tá? Como nós vamos ver no exemplo, o ângulo é de 35 graus de inclinação, tá? O ciclo ele vai pedir algumas informações, assim como nós vimos lá no ciclo de furação, tem algumas variáveis que devem ser informadas, né? Algumas dessas informações são informações de desenho, tá? Então são geometria, né? Informações relacionadas à geometria, e outras informações são relacionadas à operação, ou seja, aos parâmetros de corte, tá? Então, aí aqui tem as variáveis, isso é preenchido na sequência, né? Na hora que monta-se o programa na máquina, é exatamente nessa sequência, tá? Então, aqui o significado de cada uma delas, né? O RTP é o plano de retorno após o fim do ciclo, a mesma coisa lá do ciclo de furação, né? Já foi comentado em outra aula. O RFP é o plano de referência, tá? Então é a partir do qual começa a se contar a medida em Z, né? O SDIS é a distância de segurança, ou seja, uma folga para aproximação, a medida entre a ponta da fresa e a superfície plana que começa a ser fresado a cavidade. O DP é a coordenada final do alojamento em modo absoluto e o DPR é a coordenada com relação ao plano de referência, né? Lembrando que aqui informa ou uma ou outra informação. Uma das duas é omitida e vai depender
das necessidades de programação e aquilo que for mais adequado, tá? Então, essas informações aqui são informações de operação, tá? Depois a gente entra aqui, o DP ou DPR já é informação da peça também, porque corresponde à profundidade do alojamento, né? Então, aqui, uma outra informação que é do desenho é o comprimento do alojamento. Se é retangular, ele tem um comprimento e uma largura, né? Ele tem um raio de canto, então aqui esse é o comprimento do alojamento, já que é um retângulo, e ele tem um raio de canto, tá? A gente não consegue fazer um alojamento com quina viva aqui, ó, com um raio extremamente pequeno aqui, ó, né? Esse raio ele é obtido, e isso é muito favorável do ponto de vista mecânico, ele é obtido em função do raio da ferramenta, né? Num tamanho aí no mínimo igual ao raio da ferramenta. Maior pode ser porque aí o ciclo ele interpola e faz um raio maior. Por exemplo, estou usando uma ferramenta de 10, eu preciso de um raio de 16, o raio da ferramenta é 5, e o raio que eu quero obter de 16, ele vai interpolar esse raio, tá? Então, isso do ponto de vista mecânico é um reforço, né? Se fosse um canto vivo aqui, isso aqui é um concentrador de tensão, a peça pode se romper nessa direção, tá? Quando aplicado um determinado esforço. Depois, CPA e CPO é o centro, né? O CPA é o centro em X, então qual que é o posicionamento em X, ó, desse alojamento na peça? Isso pode coincidir com o centro do material ou não, nós vamos ver um exemplo ali que nem sempre coincide, né? O CPO é o centro em Y, tá? Então é a medida em Y aqui, no eixo Y, do posicionamento do centro do alojamento. Depois, o ângulo de inclinação, né? Aí ele vai de 0 até um ângulo menor do que 180. E aqui, o FFD é um avanço para incremento, ou seja, qual que é a velocidade que vai incrementar. Nós vamos ver que da profundidade total do alojamento, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, aqui a profundidade total é 20. A fresa ela não vai avançar 20 num único movimento. Ela vai avançar uma profundidade de corte que o programador estabeleceu, tá? Que ele estabelece aqui nessa próxima variável. Aqui no nosso exemplo foi 2, tá? Então, essa profundidade de corte de 2 em 2, né? Ela avança, então, de 2 em 2 para chegar em 20, tem que fazer a mesma operação 10 vezes, mais a operação de acabamento. Então, qual que é o avanço após fresar 2 milímetros? A próxima profundidade mais 2, ela vai avançar a 80 metros por minuto. Lembrando que aqui a fresa ela entra cortando pelo centro. Ou seja, ela desce em Z, né, ela avança em Z, já removendo o material, já que o alojamento está no centro da peça, tá? Depois o FFP1 é o avanço da superfície, né? Então, é o avanço em que vai ser fresado toda a superfície. A fresa ou ela vai fazer um movimento em G2 do centro para as laterais, né? Então, se a gente imaginar que aqui está o alojamento, ó, ela vai começar aqui, ou em G2, ela vai fazendo esse movimento, ó, até chegar na largura, ou em G3, que é o movimento anti-horário, tá? Então, essa velocidade que é fresada em X e em Y é esse FFP1, né? Daí nós vamos ver o valor que foi de 500 ali no exemplo. A profundidade de corte máxima é o quanto vai remover. Então, tem 20 milímetros, vai remover 5, 2, isso aqui é muito dependente das condições de corte, qual que é o material que vai usinar, qual que é a potência da máquina, qual que é a resistência da ferramenta, enfim, né? A forma com qual o cavaco é removido, né? Porque se é um cavaco longo, ele pode influenciar, né? Nesse avanço e nessa profundidade de corte, que são parâmetros de corte, né? Depois aqui a direção do desbaste, se vai usinar em horário é 2, em anti-horário é 3, né? Então G2 e G3 em forma 2 ou 3. Depois o
o FAL aqui, né, FAL, é o sobremetal para acabamento nas laterais, ou seja, quanto vai deixar para dar o acabamento com o avanço e rotação estabelecido fora do ciclo, ou seja, a rotação estabelecida fora do ciclo, nós vamos ver no exemplo, e o avanço aqui para a usinagem, né, então vai ficar um sobremetal, e daí depois faz a operação de acabamento, tá? Essa última variável é a informação com relação a 0, vai desbastar e acabar a peça. 1 só desbasta, 2 só acaba. Normalmente se faz a operação de desbaste e acabamento, né? Em algumas situações específicas pode só desbastar, por exemplo, quando a peça vai passar por uma operação de tratamento térmico, né? Então só faz o desbaste e depois volta para fazer o acabamento. Na maioria das vezes desbasta e acaba a peça, tá? Então em forma 0. Se vai só desbastar em forma 1, se vai acabar em forma 2. Depois o MIDF é a profundidade de corte para dar o acabamento, tá? Então depois que a fresa ela chegou na profundidade na operação de desbaste, ela retorna em Z, lá no ponto Z inicial, e depois vem aprofundando em Z para remover os 2/10 de material aqui, ó, tá? Então qual que é essa profundidade de corte? Ali no exemplo eu coloquei 2 também, tá? Daí para acabar ela muda o avanço, então aqui o programador ele coloca um avanço para acabamento e uma rotação para acabamento, tá? Então vamos ver como é que fica no exemplo, né? Então essa é a peça, 2 alojamentos, né? Um alojamento cego aqui, né? O que caracteriza um alojamento, e aqui uma operação aí em que atravessa toda a peça, né? Então fez um furo retangular na peça aqui, tá? Então o programa é o cabeçalho do programa, né? Aqui o plano de trabalho, a unidade de medida, o sistema de coordenada e a unidade de avanço, né? A fresa que vai usinar é uma fresa que tem 16 milímetros, né? Ela tem 2 cortes, tá? Aí aqui a M6 libera a troca, o G54 é o 0 peça, o 0 peça está nessa extremidade aqui na face inferior da peça, né? Então a gente precisa observar aonde foi criada a referência, porque isso vai impactar nas medidas. A rotação de desbaste é 1500, M3, M8, M3 sentido de giro, M8 liga o fluido, e aqui já fez um posicionamento aí nas coordenadas daqui do primeiro alojamento. Se a gente olhar o 80 e 35, é as coordenadas desse primeiro alojamento, é exatamente esse ponto aqui, ó. Tá? Então como que vai ficar o ciclo? Aqui está o exemplo, né? Então o 30 é se a gente voltar aqui, olha lá, o plano de retorno, né? 30, o plano de referência, 24, tá? Então 24 por quê? Porque o 0 peça na parte de baixo, né? Depois a distância de segurança, né? Então a distância de segurança 1, a coordenada final do alojamento, tá? Então aqui no primeiro exemplo, em que o furo é passante, usei de -2 para a fresa ultrapassar. Z de -2 significa que ela ultrapassou toda a espessura do material, né? Daí depois as informações relacionadas às medidas aqui da peça, né? O 109 e o 51, comprimento 109 e a largura de 51. Depois o raio de canto 12, né? Então é esse raio de canto aqui, ó, medida de 12. 80 o 80 aqui, a gente volta um pouquinho, é o centro em X e o centro em Y, né? Então, aqui o 80 milímetros é o centro para X e o 35 é o centro para Y, tá? Então, que foi as coordenadas de posicionamento. Depois 0 é o ângulo de inclinação. Esse alojamento, esse aqui tem uma inclinação de 35 graus. Esse primeiro aqui que corresponde a essa operação, esse segundo corresponde a essa operação, né? Então o ângulo é 0. Depois o avanço para avançar em Z, 80 milímetros por minuto. O avanço para avançar, para usinar em XY de 500, né? Então se a gente vir aqui, ó, é os dois avanços, o FFD e o FP1, a profundidade de corte 2 milímetros, né? Então precisa remover 20, né? Então aqui a profundidade de corte, ó, no exemplo aqui precisa remover, né? É até mais aqui, né? É o 24 mais os 2 que vai passar, né? Então 26 milímetros, então vai de 2 em 2, né? A direção do desbaste é
em G2, né, conforme nós vimos, ó, tá? Depois, sobremetal para acabamento, foi especificado aqui um sobremetal de 2 décimos, 0,2 é 2 décimos, né? Então vai ficar 2 décimos, a camadinha de 2 décimos de material em cada parede para depois ser removido na operação de acabamento. Depois o modo de trabalho 0, ou seja, vai desbastar e acabar a peça. Depois a profundidade de corte para acabamento, então vai de 2 em 2 milímetros também em Z para poder chegar lá na profundidade total. E aqui é o avanço, então diminui o avanço, né? E aumenta a rotação. Então diminui o avanço de 500 para 400 e aumenta a rotação de 1500 para 1800. Isso para poder melhorar o acabamento, deixar uma superfície melhor acabada. Tá? O ciclo de baixo é a mesma coisa, só que ele corresponde à segunda operação. Então pode ser feito na sequência. Como a ferramenta, a hora que ela termina a usinagem, ela volta lá no plano de retorno, né? Ela já começa a usinar aqui o segundo ciclo na sequência, que é esse segundo Pocket 1 com as mesmas variáveis. Tá? Então, exatamente aqui as mesmas informações, né? O significado, porém muda os valores que correspondem a esse alojamento. Tá? Tem algumas observações aqui, né? Algumas informações relacionadas a esse tipo de operação. Primeiro, essa operação ela requer uma fresa que corta pelo centro. Se a gente olhar aqui, ó, a fresa ela entra cortando, é diferente de um rebaixo, que a fresa ela entra na lateral e depois ela aprofunda na lateral e depois entra cortando. Não é o caso. Aqui ela já aprofunda cortando. Então a fresa tem que ter um corte pelo centro, como se fosse uma broca, porém plana, né? A posição de aproximação pode ser qualquer uma, desde que possa atingir sem colisões o centro do alojamento e o plano de retorno. Né? Então você pode fazer um posicionamento qualquer, né, da fresa, pode ser, por exemplo, nesse ponto, desde que não, na hora que ela faça o movimento já dentro do ciclo, ela não colida com a peça. Tá? Então tem que ser feita essa observação. O ponto de início do alojamento é atingido através de um movimento rápido, então posiciona em movimento rápido fora do ciclo, que é esse posicionamento. Aqui, como já está no centro do alojamento, já vai começar a fresar, mas, por exemplo, se tivesse posicionado em G0, né? Depois o posicionamento dentro do ciclo para as coordenadas, né? Que é o 80 e o 35, seria em G0 também. Tá? Aqui fala que antes de ativar o ciclo deve ativar o corretor de ferramenta, pois o comando monitora a ferramenta durante o ciclo, isso para poder colher as informações relacionadas à ferramenta. Né? A questão do DP e do DPR, né, que é aquele mesmo conceito de furação, então ou o DP, que é a coordenada absoluta, ou o DPR com relação ao plano de referência. Né? Então a gente viu aqui que a coordenada ela foi com relação aqui foi informado o DP e omitiu o DPR aqui. Então, menos 2, porque é passante, passou 2 milímetros do Z que está nessa superfície. E aqui foi de 4, que é né, com relação à referência, foi 4 milímetros, já que a profundidade é só de 20, né, não atravessa todo o material. Tá? E no final do ciclo, a ferramenta volta para o centro do alojamento. Tá? Daí é feito um afastamento dentro do programa, né? É feito um afastamento lá no ponto de troca no magazine. E aqui os parâmetros não necessários pode ser omitido ou atribui-se um valor 0, tá? Que é aquele mesmo conceito lá de furação. Daí, pessoal, na sequência, então nós falamos sobre alojamento retangular, né? Aqui é o alojamento circular. Então é exatamente a mesma coisa. Eu não vou explicar um por um porque já acabou de ser comentado. Né? A única coisa que muda é que o alojamento circular ele não tem comprimento, ele não tem largura e ele não tem raio de canto e nem ângulo de posicionamento. Né? Se comparado ao Pocket 1 que eu acabei de explicar. O Pocket 2, então a gente troca essas 4 informações, comprimento, largura, raio de canto e ângulo, né?
pelo raio do alojamento que corresponde ao diâmetro. Então, no alojamento circular, ele não tem comprimento, não tem largura, né? Óbvio, porque é circular. Ele não tem ângulo de inclinação e ele não tem um raio de canto. Ele só tem o raio que corresponde ao diâmetro, tá? O restante das informações são exatamente a mesma coisa do Pocket 1, tá? Então, aqui só troca o raio, as 4 informações pelo raio do alojamento que corresponde aí ao diâmetro, tá? Metade do diâmetro. O exemplo, então, é essa peça aqui, ó. Então, é feito duas cavidades cilíndricas, né? Um primeiro rebaixo e uma outra cavidade, que é essa daqui que atravessa toda a peça, tá? Aí o programa ele fica muito similar ao primeiro exemplo, porém é o Pocket 1 e o Pocket 2, tá? Então aqui tá as variáveis, né? As informações, muito parecido ali com o Pocket 1, tá? É a mesma coisa, plano de retorno, plano de referência, distância segura, o DP é a profundidade, né? Então aqui o 16, aí só lembrando que aqui o zero peça está no centro do material, né? Na extremidade de baixo, ó, tá? Então não está mais num vértice aqui, conforme estava lá o outro exemplo, tá? Então é só usar o zero peça conforme está no desenho. As variáveis de geometria da peça e as variáveis de operação, né, que é os parâmetros, tá? Então o programa ele fica bem similar aqui. Essas informações são aquelas necessárias para poder usinar esses dois alojamentos circulares com o uso do Pocket 2, tá? As notas aqui, elas valem tanto para o Pocket 1 quanto para o Pocket 2, tá? Então avançamos mais um pouquinho aí em programação de centro de usinagem, né? E eu fico por aqui nessas duas funções, tá?